Oi, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aulinha, tá? Essa semana, a aula nossa 61, 62 e 63. Segunda-feira, dia 14. Pega aí seu bloco de atividades. Vamos lá. Vamos começar com ciências. Hoje em ciências, nós vamos começar assistindo são 2 vídeos que a gente vai assistir, tá? O primeiro é célula, menor parte de qualquer organismo. Mas o que é um organismo? Vamos ver, tá? Ó, uma curiosidade aqui que esse vídeo vai trazer. Em uma cabeça de alfinete contém 10.000 células. 10.000, gente! Depois que vocês assistirem aquele vídeo da célula menor parte de um organismo, vocês vão assistir esse outro vídeo que é sobre a divisão básica da célula, certo? Então agora, nesse vídeo, vocês vão abrir uma pequena célula. E aí aqui do lado, olha, tá escrito lá. É costume dizer que as partes básicas de uma célula são membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Pessoal, o DNA nosso, que é a nossa identidade genética, ela está dentro do núcleo de uma célula, tá? Olha onde o homem chegou, né? Uma célula muito pequenininha. Se a gente pensar que tem 10.000 células, que cabem 10.000 células na cabeça de um alfinete, imagina um núcleo. Depois que vocês assistirem a esses 2 vídeos, vocês vão voltar aqui para nossa aula, tá? Então, olha lá, agora a gente vai falar sobre o que é um organismo. Para a gente falar sobre o que é um organismo, a gente tem que começar de uma questão um pouco mais ampla. Então, nós vamos falar dos 5 grandes reinos de seres vivos, tá? Professora, mas o que tem a ver com o organismo? Calma, que vocês já vão entender o que a gente chama de organismo no estudo da célula, tá? Então, olha lá. O primeiro organismo que a gente tem é do reino protista, certo? O reino protista é o reino das bactérias, das algas, desculpa. O reino monera é o reino das bactérias. Já temos 2 reinos e estamos indo para o terceiro. O terceiro reino é o reino das plantas. Todas as plantas estão caracterizadas no reino das plantas, tá bom? Porque mais para frente, e mais para frente que eu digo em outros anos, vocês vão se aprofundar mais nessa parte. Mas vocês vão entender que as células que compõem as plantas, elas são diferentes. Elas não têm um núcleo fechado, tá? Então, são caracterizadas como o reino da plantae, né? Plantae, caracterizado aqui nos reinos das plantas. Todo organismo, todo ser vivo, toda planta que é produtor, que produz o seu próprio alimento. Lembra na cadeia alimentar que a planta, ela produz o seu próprio alimento? Então, todo ser vivo que produz o seu próprio alimento, classificado como planta, vai entrar aqui nesse reino, tá? Nós temos também o reino dos animais. O reino dos animais entram todos os consumidores. Consumidores primários, secundários, terciários, consumidores finais, inclusive nós, seres humanos, no grande reino de classificação, nós somos classificados como animais, tá? E estamos nesse reino. E o quinto reino, e não menos importante, é o reino fungi, que é o reino
dos cogumelos. Os cogumelos, em geral, eles entram aqui, tá bom? As leveduras estão aqui, os micro-organismos estão aqui, certo? Todos esses se encaixam aqui no reino fúngico. Mas todos esses reinos são compostos por várias espécies, que cada espécie tem o seu único indivíduo. Esse indivíduo nós vamos chamar de organismo. Esse organismo que a gente vai estudar hoje não será um micro-organismo, tá? Nem será uma planta, nem será uma bactéria. Nós vamos estudar o nosso corpo humano, tá bom? Então, o organismo que eu escolhi para a gente trabalhar é o organismo do reino dos animais, que somos nós. Bom, como que isso vai acontecer? Então, agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho na questão desse nosso organismo. Então, estamos nós lá. Olha nós aqui, né? Estamos nós aqui, somos um organismo bonitinho e tal. Bom, mas do que é composto esse organismo? Esse organismo, ele é composto de sistemas. Vamos partir do... Lembra que eu falei que a gente vai partir do maior para o menor? Então, vamos do macro. Então, nós temos o organismo. Esse organismo é composto por sistemas. Então, dentro de nós temos vários sistemas. Nós temos o sistema digestório, o sistema reprodutor, o sistema respiratório. Nós temos o sistema nervoso, o sistema muscular. Nós somos formados por vários sistemas. Para a gente funcionar direitinho, para a gente conseguir falar ou movimentar a nossa mão, são necessários vários sistemas em conjunto para que tudo isso aconteça, tá? A professora escolheu o sistema digestório, que é esse que está aparecendo aqui para nós, certo? Então, dentro do sistema digestório, eles se conectam. Para a gente ter o sistema digestório, começa na boca, passa pela faringe, pelo esôfago, daí o alimento cai no estômago, daí tem o suco gástrico, e aí são retirados os nutrientes e passa pelo intestino e até sair o que é retirado do nosso corpo como fezes, é tudo aquilo que sobrou, que o organismo não usou, ele rejeitou, tá? Então, muita coisa é usada, o que não é usado é tirado. Então, esses órgãos, para fazer o sistema, eles estão conectados. Mas ainda não estou satisfeita para explicar o que eu quero explicar para vocês a partir de um organismo. Então, desse sistema, eu tenho um órgão. Nesse caso, eu escolhi o estômago. Muito bem, gente. Agora eu pergunto para vocês, como que é feito o estômago? Do que ele é feito? Eu não quero saber qual é a função dele. A função dele eu já sei. A função dele é guardar os alimentos, por isso que a gente tem que mastigar muito bem. E ele vai fazer o processo digestivo aí, o suco gástrico vem, são retirados nutrientes. Mas do que é feita essa parede aí do órgão, esse revestimento? Do que é feito? É feito de tecido. São chamados tecidos. Olha ele de perto, tá? Então, agora nós estamos olhando a parede do estômago de pertinho. Então, eu peguei o estômago e aí eu peguei uma partinha dele. Tá aí, ó, o tecido. Mas, gente, tecido não é igual tecido de roupa. Do que é feito esse tecido? Esse tecido é feito de células. São a junção das células. É um grupo de células que se juntam, forma o tecido.
Esse tecido vai se formando, vai se juntando e vai formando o órgão. O órgão vai se juntando a outros órgãos que são feitos, pode ser do mesmo tecido ou de outros tecidos, porque a gente tem que lembrar que uma célula, ela tem uma função, tá? Então, essa célula, ela pode ter a função de defesa do organismo. Então, quando você tem um tecido formado por várias células, a gente tem que ver qual é a função desse tecido. Por que ele tá ali? Para fazer o quê? Né? Então, olha o caminho. Veja só. Quando eu olho, vamos voltar lá pro nosso organismo agora que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Quando eu olho para o meu organismo, eu consigo olhar da maneira que a gente chama olho nu. Eu consigo ver sem o auxílio de nada. Quando eu vou olhar um órgão um pouco mais perto, eu já preciso do auxílio de um instrumento para ampliar essa visão, né? No caso ali tá uma lupa, mas às vezes os cientistas e os médicos, eles utilizam outro tipo de ferramenta para olhar. Mas o que a gente quer dizer é que a partir daí eu já preciso do auxílio de alguma coisa. Quando a gente vai olhar para o tecido propriamente, para a célula, eu só consigo olhar com o auxílio de um microscópio. Lembra, gente, que na cabeça de um alfinete caberiam 10.000 células? Então, ela é muito, 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 muito pequenininha, tá? Então, eu só consigo enxergar com o auxílio de um microscópio. Muito bem. Sabendo aonde está a célula, ou seja, em todo o seu corpo, você é um organismo pluricelular, porque você tem milhares de células e cada célula tem uma função. Cada círculo desse coloridinho representa o desenho de um tecido que foi feito a partir do encontro de várias células. Então, olha só. Cada célula aqui tem uma função, tá? Então, eu vou começar, deixa eu ver com qual célula. Eu vou começar com essa célula que está apontando para a cabeça. Vamos lá olhar o que diz a célula nervosa. As células nervosas, elas querem dizer para a gente que a função delas é... Quando a gente está com fome, é ela que vai dizer para nós. Quando a gente tem sede, são as células nervosas que são acionadas. Quando a gente sente os cheiros, é a célula nervosa. Quando a gente escuta e quando a gente sente dor, tá? São acionadas as células nervosas. É para isso que a célula nervosa serve. Ela não é uma célula irritada, ela é uma célula que vai te mostrar o que o seu corpo está sentindo, ok? Então, essas células nervosas, elas ficam aqui, quer dizer, elas ficam no nosso corpo todo, mas elas estão agindo aqui. Vamos para esse outro grupo de células aqui, esse tecido? Aqui eu tenho as células sanguíneas, tá? O sangue nosso também é um tecido líquido e ele é responsável por transportar todo o oxigênio do nosso corpo. E também ele é responsável pela defesa do nosso organismo, tá? As células sanguíneas também têm a questão da coagulação do sangue. Isso é uma questão que acaba se encaixando aqui, tá, pessoal? Pessoas que têm dificuldade de cicatrização precisam procurar o médico, porque tem alguma coisa relacionada com o sangue, sim, certo? Então, nós temos as células nervosas, as células sanguíneas, né? Que percebam que elas estão em todas as partes do nosso corpo, né? Porque, olha só, se eu sinto dor no dedão do pé, quem que tá me dizendo dessa dor? A célula nervosa, tá? Vamos para esse grupo de células aqui? Então, vamos lá.
esse é o grupo de células que constitui o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é aquele que ele tem funções básicas. Ele dá a sustentação, certo, do nosso corpo. Ele é o que vai ajudar a encaixar os tecidos e os órgãos dentro do nosso corpo, certo? Então, esse é o tecido conjuntivo. Ele faz a liga, ele liga os outros tecidos e os órgãos uns nos outros, tá bom? Visto isso, eu tenho mais dois. Vamos para esse aqui? Vocês não podem falar nada, né? Células epiteliais, nossos órgãos internos e nossa pele são constituídos por tecido epitelial, certo? Nossos órgãos internos são formados por tecidos de revestimento. Então, o tecido epitelial, ele é um tecido de revestimento. Tem ele primeiro, depois tem os outros tecidos que vão fazer as funções. Quando a gente tem o tecido epitelial nos nossos órgãos, esse tecido epitelial ele é mais fininho, mas o tecido epitelial que constitui a nossa pele, ele é mais grosso um pouquinho. Ele é responsável pelas nossas sensações de toque, de tato, tá? Através dele que a gente sente. E aí manda para as células nervosas e a gente responde. Então, se a gente põe a mão numa panela quente, o responsável por essa sensação é o tecido epitelial. Mas quem vai dizer para nós que aquilo machuca e que faz mal é a célula nervosa. Agora, última célula que a gente vai ver, tem outras, dá para a gente se aprofundar muito mais. Então, aqui eu tenho as células musculares. As células musculares, elas são responsáveis pelo funcionamento dos nossos órgãos internos. Elas são responsáveis pelo batimento do nosso coração. Ali tem músculo. Para o nosso coração bater, tem músculo. Quando a gente fala de músculo, a gente não pode só pensar aquele músculo que a gente trabalha na academia. A gente tem que pensar nos músculos internos. O nosso intestino, ele tem músculo, tá? Para fezes chegar no reto e a gente evacuar, a gente precisa de todo o trabalho ali da célula muscular, certo? E também, junto com o esqueleto nosso, vem junto o músculo. Os dois trabalhando juntos é que a gente consegue ficar de pé, se movimentar. É a partir desses dois. Se a gente não tivesse o músculo, a gente não conseguiria se mover, tá? Muito bem. Perdi meu mouse, achei. Visto isso, então a gente se aprofundou um pouquinho no nosso organismo e nós vimos que cada parte do nosso corpo tem células. Eu não sou uma especialista nesse assunto de células, eu pincelei um pouco. Se eu me equivoquei em alguma coisa, eu já peço desculpas, mas eu acho que não. Então, vamos tocar. Agora, a gente vai olhar para a célula propriamente. Então, nós vamos lá com o nosso microscópio. Vamos abrir uma célula e lá dentro o que nós vamos olhar? Então, uma célula é constituída de citoplasma, membrana celular e o núcleo, tá? Lembrando que existem células que não têm o núcleo. Bom, eu também tenho, e a gente não pode esquecer, agora eu estou olhando para outro organismo. É uma célula que vai me levar para outro organismo. Então, eu estou olhando a célula vegetal. A célula vegetal, ela tem a parede celular, também tem membrana plasmática, também tem o citoplasma e aqui tem um núcleo, certo? Vamos lá. E também existe
as células macroscópicas. Por quê? Por exemplo, a gema de ovo, ela é uma célula macroscópica, tá? Se você pegar uma laranja e tirar aquele gominho que tem um nome que agora eu não lembro, também é uma célula. E o último é uma alga, que também tem um nome específico, eu não lembro agora, que é também uma macrocélula, tá? Bom, chegamos na atividade do dia. Depois que eu expliquei tudo isso para vocês, nós vamos para a atividade do dia. Então, vocês têm aí uma folhinha que o título é Células, Tijolinhos que nos constroem. Por que tijolinhos que nos constroem? Porque uma célula se une à outra e forma o tecido forma um órgão, o órgão junto com outros órgãos forma o sistema e os sistemas formam o organismo. E quem é o organismo? Euzinha e vocêzinho aí, tá? Então, ali eu tenho 4 retângulos que estão dizendo algumas informações sobre essas questões, tá? Eu não vou ler porque eu já expliquei lá em cima um bocado de coisas para vocês. Vocês podem ler aí que é tranquilo, tá falando sobre as células macroscópicas e também está falando sobre células que a gente precisa do microscópio para olhar, que são muito pequenas, né? Essa célula que está aparecendo aí embaixo, cheia de perninha, é a nossa célula nervosa, é um neurônio, tá? O nome da nossa célula nervosa é neurônio. Paredes da célula, essa é a outra folhinha que vocês têm aí. Aí vocês têm lá, ó, célula vegetal e a célula animal. Vou pedir para vocês pegarem o grifa-texto ou um lápis de cor e grifa para mim a célula vegetal e a célula animal, para ficar bem claro para vocês. Também sugiro que vocês pintem cada uma delas. Elas estão aqui bem simplesinha. No slide, elas estavam um pouco mais elaboradas, tá? E aí está explicando cada uma delas. Então, o que é a membrana plasmática? Ela envolve e protege a célula e é também responsável pela entrada ou saída de substâncias na célula, isso é, os alimentos. Nossa, professora, a célula também se alimenta? Sim, aluno! E o que é o citoplasma? É a maior porção da célula, compreendida entre a membrana e o núcleo. Seu componente mais abundante é a água. Que interessante, né? O núcleo funciona como centro de controle da célula. Nele se encontram os elementos, os genes, responsáveis pelas semelhanças dos pais com os filhos. Características hereditárias, o nosso DNA está ali dentro. E é bom você saber, as células dos vegetais, apesar de fundamentalmente igual a dos animais, apresentam algumas diferenças, como a parede celular constituída de celulose, que envolve e dá forma à célula. No interior das células encontram-se substâncias características das plantas, como clorofila e grãos de amido, e uma bolsa com água e sais chamados vacúolo. Muito bem, hora da atividade. Agora aqui é bem tranquilo. Vocês vão reler a folhinha ou rever a aula da professora ou rever o vídeo lá do pontinho azul e vai colocar triângulo quando for membrana, quando for citoplasma, vocês vão colocar um asterisco e quando for núcleo, um coração, certo? Dentro dos quadradinhos aí. E na sequência, a gente tem uma cruzadinha das células. Então, olha lá. A palavra base é citologia. E vamos às questões, ó. O que é citologia? Olha lá embaixo dizendo, é a parte da célula que estuda, é a parte das ciências que estuda células.
Olha lá, número 1. Seres vivos formados por muitas células pluricelulares. Número 2. Seres vivos formados por apenas uma única célula, unicelulares. Número 3. É a maior porção da célula, é o maior porção da célula? Pera lá. Qual que é a maior porção da célula, gente? Não é o citoplasma? Volta lá e... Ah, é que eu tô no lugar errado, peraí. A maior porção da célula. Isso mesmo, ó, citoplasma. Número 4. Parte que controla todas as atividades da célula. Qual parte que é? O núcleo, né? Vocês viram que eu tô boazinha hoje, respondendo junto com vocês. Número 5. Menor unidade do corpo humano. A menor unidade do corpo humano é uma célula. Número 6. São células que podem ser vistas a olho nu. São as macrocélulas. Número 7. Componente mais abundante no citoplasma. Gente, o que tem mais no citoplasma? Água. Volta lá que está lá escrito. Número 8. Aparelho usado para ampliar o tamanho da célula. Lembra lá naquela figurinha? Organismo, sistema, órgão, tecido e célula. O que estava lá na setinha? Um microscópio. Número 9. Envolve a célula, permitindo a entrada e saída de substâncias. É a membrana. Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham respondido junto comigo. Atividade. Vamos continuar a nossa atividade? Olha aqui. Células macroscópicas. Então, vocês têm aí uma sugestão de uma experiência para vocês fazerem. A experiência do ovo achei muito legal. Eu não fiz ainda, acho que eu vou fazer. E depois que vocês virem isso, lerem com bastante atenção, o que vocês têm que fazer? Um desenho. Vocês vão desenhar as macrocélulas e coloque os nomes de acordo com a parte estudada. Então, gente, essa é a nossa aula de segunda-feira, tá? Fez isso, a aula de segunda acabou, beleza? Daí eu espero vocês lá no nosso Meet às 11. Agora nós vamos para a aula de terça-feira. Nossa aula de terça-feira é matemática. Então, para começar a aula de matemática, vocês têm aí um trava-língua, tá? O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tem. Muito bem, agora vocês têm a atividade para fazer, tá? Atividade 1, atividade 2 e atividade 3.
Pessoal, se tiver muito pequenininha essa folhinha aí para vocês trabalharem, eu sugiro que vocês usem o verso e desenhem novamente, tá? Faz bem caprichado, não precisa ter pressa. Hoje é um dia tranquilo, uma terça-feira tranquila, beleza? Bom, tem mais atividade. Agora a gente vai relacionar, não é hora, é época, tá? Nós vamos trabalhar com calendário agora. Então, é o seguinte, ó, vamos comigo. Vem na minha que não tem erro. Então, vamos lá. Semestre. Professora, não sei o que é semestre. Aluno, então vamos deixar o semestre por último. Isso que a gente está fazendo chama-se eliminatória. A gente já vai descobrir o que é semestre. Então, vamos lá. Olha o número 2, semana. Então, vamos relacionar semana. Qual a alternativa ali do outro lado que vai me indicar uma representação da semana? 7 dias. Põe número 2 lá nos 7 dias, certo? Quinzena. Quinzena. Lembra que número? Lembra? 15, né, gente? Então, quinzena, eu tô falando de 15 dias. Então, procura o 15 dias na coluna 2 e põe o número 3 nele. Trimestre. Professora, não faço ideia do que é trimestre. Tudo bem, aluno, vamos indo devagar. Deixa o trimestre para depois também. Número 5, metade do dia. Então, se eu sei que o dia tem 24 horas, a metade de 24 é 12. Não, olha lá, não são 12 meses, hein, gente? Tem 12 meses ali. São 12 o quê? Horas. Número 6, 2 dias. 2 dias equivale a quantas horas? 48 horas, é só fazer um dia vezes 2. Um dia, 24 horas, tá fácil, né? Essa foi fácil. Um ano eu posso ter 365 dias e aqui eu não tenho em dias, mas eu tenho em meses. Um ano tem quantos meses, então? 12 meses. E uma década, hein? Teve criança aí essa semana que passou que fez uma década de vida. Quanto que é uma década? É 10. Muito bem. Aí sobrou para nós semestre e trimestre. E sobrou para nós do outro lado 3 meses e 6 meses. Então, o trimestre, tricampeão, é o que, gente? É o 3. Então, 3 meses equivale a trimestre. E semestre equivale a 6 meses, tá? É isso, certinho? Vamos continuando então. Fizemos atividade oralmente aqui. Aí vocês têm, olha, a atividade, mais atividade. Agora vocês têm aí o calendário mesmo, tá? Esse vocês vão fazer com muita atenção, sozinhos e bem bonitinho. E aí a aula de terça-feira termina aqui. Vamos voltar e vamos agora para a nossa aula de quinta. Na quinta-feira a gente tem uma interpretação de texto que está lá no Forms. Então, para fazer a aula de quinta-feira, vocês têm que fazer o Forms, tá bom? Lá no Forms, no nosso questionário, tá lá, ninho de cuco. É essa atividade que vocês vão fazer, certo? E depois que vocês responderem esse questionário, vocês têm aí uma atividade para fazer. Olha lá. Use sua imaginação e reconte a história Ninho de Cuco, escrevendo como ele foi morar no relógio de parede. Mas não pode ser a mesma história que você leu. Você vai inventar uma história aí para ele ter ido morar no relógio de parede, tá bom? Pessoal, e eu fico por aqui no vídeo, mas estou com vocês de outras maneiras, tá bom? Um beijinho e até semana que vem no nosso vídeo. Até